Fala pessoal, no último vídeo a gente viu a associação um para um, certo? A partir do exemplo aqui do autor, nós vimos uma associação reflexiva da classe dela para ela mesma e como que se gerava a tabela, certo? Bom, ainda falei de algumas coisas lá para vocês, como personalizar a coluna de junção, ok? E agora vamos para o próximo. Bom, qual é o próximo tipo de relação que eu tenho entre classes aqui nesse exemplo do autor? É a associação de um para muitos. Então vamos ver que classes que ele traz para nós aqui. Ele traz a classe sócio e a classe dependente, beleza? E aí como é que se mapeia? A entidade sócio vira, perdão, a classe sócio vira uma entidade no banco de dados e a classe dependente vira uma entidade no banco de dados, certo? E o lado muitos recebe a foreign key, ok? Está aqui a foreign key. Bom, esse é o mapeamento que nós vamos fazer. Então, o que eu fiz? Eu dei uma adiantada aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, certo? Já trouxe os atributos da classe sócio, inclusive com esse nome diferente para não ter aquele conflito de nome de entidade que a gente viu num vídeo anterior. Não nesse anterior, mas uns vídeos para trás aí. Tá? Trouxe a classe dependente também com seus atributos, ok? Então, trouxe só os atributos, mas eu não trouxe a relação. Então, vou aproveitar esse vídeo para a gente dar uma reforçada nesse conteúdo, ok? Bom, eu tenho uma relação de um sócio para muitos dependentes, nenhum ou muitos dependentes, e a relação de dependente com apenas um sócio. Quando está omitido aqui, né, na UML, significa que é somente um. Beleza? Então vamos adiante aqui. Como é que eu faço a ligação? Interpreto essa ligaçãozinha aqui, ó, aqui nas minhas classes. Bueno, eu sei que um sócio, certo? Ele tem ligação com nenhum ou vários dependentes. Eu vou representar com uma lista, certo? Uma lista de dependentes. E aí eu vou chamar como dependentes, ok? Bom, fiz a relação do sócio com o dependente. Agora eu vou lá no outro lado, essa associação ela é bidirecional, né, pessoal? Ela não está direcionada. E vou fazer a relação de dependente com sócio. Então vou botar aqui private, certo? Sócio, sócio. Ok? Fiz essa relação. Bom, não importou aqui, né, pessoal? Vamos usar o IntelliSense a nosso favor, né? Vamos importar o que nos serve aqui, que é o sócio um para muitos. Só para resolver aquele problema de conflito de nome que eu já demonstrei para vocês, né? Então, agora, o que eu tenho? Um sócio se relaciona com muitos dependentes. E um dependente se relaciona com somente um sócio. Fiz isso aqui, pessoal. Quando eu estou em sócio, eu vejo que ele se relaciona com nenhum ou muitos. E quando eu estou independente, eu vejo que ele se relaciona com um e somente um. Foi isso que eu interpretei, certo? Interpretei justamente a associação entre as duas classes. Só revisando esse conteúdo com vocês, beleza? Bom, agora já sabemos fazer a nossa marcação do JPA, né? Usando Spring Data. Então, nós viemos aqui e colocamos @entity, certo? O que mais? A gente bota aqui @table, certo? E a gente coloca nome para essas coisas, né? Então, aqui vai ter o name, e aí o name vai ser o próprio nome da entidade aqui, beleza? Vamos pegá-lo aqui, vamos colocar ali, certo? E a tabela é o nome que eu quero que tenha na base de dados. Então, agora aqui eu vou botar sócios um para um. Ou melhor, para muitos, né? Um para um nós já vimos, tá? E aqui, pessoal, eu botei nome, né? E deveria ser name. Então, só vou ajustar aqui. Tá ok. Bueno, IntelliSense está marcando porque eu ainda não gerei essa tabela no banco, certo? Qual é a próxima? A gente fez essa personalização aqui para dizer que isso aqui é uma entidade de banco de dados e que o nome da tabela vai ser esse aqui. Ok? Agora ele está marcando aqui, ó, dizendo que eu tenho que ter uma chave única. Lembra como é que se fazia aqui? @id, para dizer que esse aqui é o nosso campo identificador, certo? Vamos gerar um valor aqui, né? E dizer estratégia. Então vamos lá, estratégia. Opa, peguei o errado, né, pessoal? Não pode ser maiúsculo aqui, né? Strategy, certo? E aqui nós vamos botar a nossa estratégia que nós usamos nos outros vídeos. Então vamos lá, vamos fazer isso, certo? Então vamos botar aqui identity.
ele já vai trazer no IntelliSense para nós, ó, Identity, beleza? Bom, marquei qual é o campo identificador, saiu aquela marcação da ideia aqui, agora ela está marcando aqui embaixo. Poxa, que tipo de relação você tem aqui? Certo? Eu tenho que fazer alguma marcação aqui em cima. Então, o que eu coloco? Eu tenho a associação de um para muitos. Então, a marcação que eu vou fazer aqui em cima é on to men, ok? Então, eu tenho a associação de um para muitos. Está representado por uma lista aqui, ok? Agora, vamos lá no outro lado e vamos fazer também a associação. Só que agora, do outro lado, pessoal, notem aqui, é de um dependente para um sócio, certo? Em sócio é que eu tenho de um para muitos. Independente, eu tenho de muitos para um. Né? Se eu falei um, desculpa, tá, pessoal? É de muitos para um, certo? Vamos aqui. Arroba many to one, certo? Porque a gente tem a associação, pessoal, marcada bidirecional. Ela está desse lado e ela está desse lado. Eu tenho que fazer essa marcação, beleza? Fiz a marcação, ok? Bom, o que mais, pessoal? Eu posso vir aqui e fazer a personalização desse many to one ou desse one to many. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui nesse lado aqui e vou botar aquela personalização da nossa join column, beleza? Vou colocar ela aqui. Então, a primeira propriedade é name, certo? Então, o nome que eu quero dar para essa coluna na minha base de dados, eu tenho por hábito fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar de qual é a tabela que está vindo, certo? Vai ser lá da tabela de sócio, né? Da nossa entidade aqui de sócio, ó, ou tabela, né? Eu não vou botar com esse nome todo, tá? Então eu vou botar assim, ó. Sócio, underline, certo? ID. Poderia botar com esse nome todo aqui, ó. Só vou encurtar o nome, tá certo? Vou deixar sócio, underline, ID. Bom, segunda propriedade é dizer qual é o atributo lá que referencia essa coluna. Vai ser o ID, né, pessoal? Então, vou colocar aqui ID. Beleza? Bom, esse ID é da onde? Esse ID daqui? Não, pessoal. Essa aqui é a coluna de chave estrangeira. De que lado que eu tô? Tô do lado muitos, né? Ó, tô aqui, ó, independente, certo? Que é onde eu vou ter a chave estrangeira. Então, eu preferi fazer a personalização dela aqui, certo? É onde eu tenho a minha chave estrangeira, então onde eu vou personalizar a minha coluna de junção, a minha coluna de chave estrangeira, certo? Então, o que eu coloquei? Um nome para ela, certo? E disse qual que é o campo lá em sócio que traz o valor para essa coluna, certo? Então, eu vou lá em sócio, ó, é esse ID aqui, beleza? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, olha, eu já fiz a personalização lá no outro lado, tá? Então, eu vou botar aqui mapped by e vou dizer qual que é o campo lá na outra classe que eu fiz essa personalização. Então, vamos dar uma olhada aqui como eu chamei de sócio. Então, em sócio é que eu vou fazer é que eu fiz a minha personalização, ou seja, vou colocar de uma outra forma para vocês, tá? Lá no atributo sócio, certo? É que eu quero que faça o mapeamento. Por quê, pessoal? Porque essa associação é bidirecional. Eu não quero que o JPA ele venha desse lado para o outro lado e depois ele venha desse lado para o outro lado. E gere mais tabelas do que seria o suficiente para a gente fazer esse mapeamento, tá certo? É isso que eu quero fazer aqui. Certo, eu fiz tudo, tá, pessoal? Aparentemente, mas a ideia ainda está marcando que eu tenho um erro aqui, certo? Poxa, o que está acontecendo, né? Vamos dar uma olhada no que a ideia está falando aqui. Olha, on to many attribute value, ele não pode, ele não tem lá independente. Poxa, o que está acontecendo? O que tem de errado? Poxa, on to many aqui diz que eu mapeei lá no sócio. O que está acontecendo, pessoal? Está acontecendo o seguinte, eu ainda não disse que isso aqui é uma entidade aqui em cima. Então eu posso vir aqui e botar as mesmas anotações que a gente já está acostumado a fazer. Arroba table, certo? E nomeá-las. Então vou botar o name aqui. E aí o nome é o nome da classe, né, pessoal, para a entidade. Então vamos colocar ali, vamos deixar isso personalizado, certo? E o table também, vamos fazer a personalização, certo? E aí aqui é o nome que eu quero que a tabela tenha na base de dados, dependentes. Então vamos escrever aqui. Bom, feito isso aqui, a gente tem aquele problema do ID, né? É isso que ele está me dizendo aqui, ó.
olha, você tem que ter uma chave, algum desses atributos aí dessa classe marcado como identificador. Então vamos lá, ID, vamos fazer essa marcação. Opa, vamos ver o que faltou aqui. Arroba ID maiúsculo, né, pessoal? Ok, e agora a nossa estratégia de geração dessa chave. Então vamos lá, strategy, certo? Identity, né? Então vamos botar aqui, vamos ver se ele traz para nós. Já trouxe ali, ó. Vamos usar o IntelliSense a nosso favor. Beleza, pessoal. Agora vamos ver se está funcionando. Vamos lá na classe sócio 1 para muitos. Olha só, saiu aquele errinho que estava aqui embaixo, tá? E aí mapeado como sócio aqui. Ainda tem um errinho que nós temos que olhar. Bom, tinha um caractere aqui no meio da palavra sócio e não funcionava. Pessoal, se eu quero ver se está tudo certo, simplesmente eu aperto o Ctrl aqui e ele vai virar um link, ó, e eu consigo ir lá no outro lado da relação, tá certo? Então, tá certa a minha ligação, ó. Eu tenho aqui, vamos olhar de novo aqui no nosso, vamos trazer aqui, no nosso diagrama, ó, eu tenho um para muitos, quando eu estou em sócio, um sócio relaciona com nenhum ou muitos dependentes, e um dependente com um e somente um sócio, beleza? Então, olha só, foi esse mapeamento que eu fiz aqui, foi esse mapeamento que eu fiz aqui. Depois eu fui anotando em cima. O que eu anotei em cima? Qual é a relação que eu tenho, que é um para muitos quando eu estou em sócio. Então, um sócio relaciona com muitos dependentes. E aí, quando eu estou lá em sócio, eu disse o seguinte, que é muitos para um, certo? Muitos dependentes se relacionam apenas com um sócio, beleza? Feito isso, pessoal, é só executar a nossa aplicação. Essas marcaçõezinhas aqui são do IntelliSense, porque eu ainda não tenho entidade na base de dados. Então, é executar para ver se vai criar a tabela para nós na base de dados. Então, notem que foi executado um SQL aqui, criou a tabela dependentes, criou a tabela sócio, certo? E fez uma alteração botando a chave estrangeira lá na tabela de dependentes, referenciando o ID de sócio. Então, pessoal, a gente pode olhar também aqui, né? Não só olhando no SQL, se de fato gerou. Então, vou recarregar aqui. Notem, pessoal, que quando eu recarrego, ele trouxe a tabela dependentes, trouxe a tabela sócios, um para muitos aqui para nós. Beleza? Só deixa eu tirar aqui, que a minha tecla de atalho atrapalhou ali. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vamos ver se eu consigo voltar ao que estava antes. Beleza. Ó, feito isso, ó, quando eu dou o recarregar, aquelas marcaçõezinhas do IntelliSense saem, porque agora a IDE está enxergando a tabela e aí ela tira essa marcaçãozinha aqui, tá? Cuidem isso, pessoal. A marcaçãozinha só vai sair quando eu dou um recarregar aqui em cima, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nas nossas tabelas, o que nós temos. Tabela sócio com as suas colunas, ok? E a tabela dependentes com as suas colunas, aqui estão elas, e inclusive uma foreign key, que é sócio ID, que é essa coluna aqui, está marcado com a chave azulzinha ali, né, pessoal? E está dizendo quem que ela referencia, que é a coluna ID lá em sócio, beleza? Então tá aí, pessoal, fizemos um mapeamento de um para muitos. E esse mapeamento é bidirecional, né? A gente, no outro lado, marcou com muitos para um. Eu só fiz, pessoal, o que está aqui, beleza? Como o autor apresentou assim, eu fiz a interpretação do que o autor apresentou, ok? Então é isso nesse vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo.